Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, seja bem-vindo no canal GP Display. Para quem não me conhece, meu nome é Franklin e hoje a brincadeira é a gente desenvolver esse cabo do secador, um projeto desenvolvido totalmente em superfícies. E a ideia aqui seria mostrar um pouco dos recursos que existem dentro da opção, né, da categoria de ferramentas e superfícies. Então, vamos iniciar aqui com um novo sketch, né? Então aqui, basicamente, para trabalhar com superfícies, a gente precisa criar uma estrutura, né? Precisa estruturar um sketch, porque a gente tem aqui muitos recursos que seria o superfície por loft, por exemplo, ele segue uns perfis, né? E alguns caminhos também. Então aqui a gente precisa então inicialmente colocar uma exibição no nosso plano direito, né? E eu preciso criar uns novos planos, né? Com base nesse plano direito que eu acabei de selecionar. Então aqui eu quero um plano novo com 75 milímetros de distância. Aqui eu vou selecionar de novo o plano de direito. E aqui agora eu quero um, um novo plano com 125 milímetros de distância. Selecionando o mesmo, eu quero um novo plano com 175 milímetros de distância. Nesse primeiro sketch aqui, nesse primeiro plano, eu vou fazer um, um esboço aqui com arco de três pontas. Clicando aqui, segurando o Ctrl, você consegue também colocar uma relação de coincidente. Da mesma forma, nessas vértices eu crio também uma relação horizontal. Então esse primeiro raio, ele vai ser um raio de 20 milímetros. Então aqui a gente já tem nosso primeiro sketch, que seria um raio de 20 milímetros. Eu saio do esboço, clico no outro plano, né, que a gente criou. Aqui também eu vou querer um sketch com raio de três pontas, com arco de três pontas, na verdade. Aqui eu clico nas vértices, também coloco uma relação horizontal. E esse raio aqui, ele vai ser um raio de 30 milímetros. Terceiro plano aqui, criar um novo arco. Criar minhas relações aqui com base no nosso eixo de origem. E esse raio aqui vai ser um raio de 35 milímetros. Por fim, a gente vai clicar no último plano, criar um novo arco, definir aqui nossas relações horizontal. E esse último arco aqui vai ser de 25 milímetros. Bom, aqui a gente já tem uma pré-estrutura, né? Agora a gente precisa criar um fechamento aqui nessa estrutura, onde a gente vai fazer a nossa superfície por loft, né? Então aqui, se você preferir achar que não está muito correto o visual dessa forma, a gente pode também trabalhar em perspectiva. Então aqui a gente cria também um arco. Esse arco vai vir dessa vértice até a outra, igualmente no outro lado. Esse vai vir até o nosso sketch final. Esse arco a gente vai criar uma relação aqui coincidente.
E esse outro arco a gente vai colocar um raio de 125. Bom, aqui a gente já tem a estrutura pré-definida, onde a gente já consegue utilizar o comando superfície por loft. Então aqui a gente tem a nossa categoria de superfície, onde a gente tem todos os comandos, né, de superfície. Caso vocês não encontrem aí essa categoria de superfície, você pode vir aqui clicar com o botão direito do mouse em guias. Você consegue colocar aqui todas as categorias que você deseja trabalhar. Ferramentas de molde, por exemplo. Se eu clicar nela, já vai vir aqui para a nossa barra de tarefas, barra de ferramentas. Então aqui a gente pode utilizar aqui, ó, superfície por loft. Basicamente, superfície por loft, a gente tem que selecionar todos os perfis que a gente criou, que seria no caso os arcos. Então aqui eu clico no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Já temos aqui uma pré-visualização, né, da nossa modelagem, e agora a gente clica no caminho, que seria essa guia aqui. Então aqui eu tenho um caminho, clica em um primeiro, dá OK, clica no segundo, dá OK. Certo, a gente já tem aqui nosso corpo do projeto, né? Aqui você pode também já ocultar os planos. Esse plano eu não vou ocultar porque eu preciso fazer um sketch novo nele para fazer o fechamento. Basicamente eu já cliquei aqui para gerar um novo esboço. Eu posso clicar na vértice e converter em entidade. Então aqui eu posso fechar o esboço aqui. E nessa categoria de superfícies a gente vai utilizar essa superfície plana para fechar a parte do corpo, a parte posterior, né, do cabo do secador. Então aqui eu posso já fechar ocultar o nosso plano. Aqui eu vou exibir, porque eu preciso também criar um novo plano com 100 milímetros de distância, né, do nosso plano frontal, que ele está na origem. E esse novo plano a gente vai criar um novo esboço nele. Seria daqui dessa vértice até aqui. Então aqui também eu preciso utilizar aqui nossa linha de centro para ajudar a gente a colocar o ângulo que eu necessito aqui, né, no caso, que seria 5 milímetros, ou o ângulo de 5 graus. Aqui eu tenho uma altura de 10 milímetros e dessa vértice até o final ali do nosso modelo eu tenho 15 milímetros e uma largura de 25 milímetros. Agora a gente vai selecionar o plano frontal para criar um novo sketch também. Essa linha posterior ao sketch eu coloco ela como geometria de construção. Essa altura nossa aqui vai ser de 17 milímetros. Essa distância 8,5 e aqui 3,5. A gente pode fechar aqui o esboço. E aqui também vamos utilizar o nosso comando, que seria superfície por loft, né? Aqui eu posso fechar os dois planos. Esse aqui eu vou criar um novo sketch também, que é o fechamento aqui do
o nosso final ali do pega, né? Cabo. Seria selecionar essas vértices. Aqui eu vou fazer o fechamento e utilizar superfície plana. Bom, aqui a gente já tem uma prévia visualização de como vai ficar, né, o cabo do secador. E agora eu vou utilizar aqui um comando de superfície que seria o aparar superfície. Aqui eu clico na parte do tipo de aparagem, né, que seria mútua, onde você consegue selecionar tudo que você precisa. E aqui eu vou remover a seleção, que seria remover as partes que eu não preciso. Então aqui a gente já fez a remoção. Próximo passo vai ser a gente criar aqui na nossa plano de superior, né? Criar a parte do pega aqui, onde você vai conseguir pegar ali no parte do pega do secador, né? Então aqui a gente vai criar umas elipses. Aqui eu já vou definir como concêntrico, né? Coincidente, no caso, para ele seguir ali essa vértice, que é a vértice ali do cabo. Então agora a gente consegue aqui já trabalhar com a parte de cotas. 50 milímetros no primeiro, aqui ele vai ter uma elipse de 10 por 15. O segundo vai ter uma distânciazinha aqui de 32 milímetros. Vai ser 9 por 13. E esse de baixo a gente vai ter uma distância de 16 milímetros, que vai ser uma elipse de 7 por 12. Dessa vez eu vou usar a superfície extrudada, onde eu vou ter aqui 25 milímetros de superfície. Vamos utilizar agora o mesmo comando que a gente utilizou anteriormente, que seria o de aparar superfície mútua, né? E aqui a gente utiliza o que a gente quer remover. Então aqui já removi as partes que eu não preciso. Agora o próximo passo aqui é a gente criar uma linha de um plano de referência para a gente fazer a parte de cima. Seria aqui 35 milímetros. Nesse plano eu vou criar uma nova elipse com uma distância até a origem de 119. Essa elipse vai ter uma largura de 60 milímetros por 35. E aqui a gente vai utilizar o comando que seria uma curva projetada. Basicamente essa curva projetada ela vai atualmente ela está plana, né? Ela está seguindo o sketch está plano, seguindo
o plano que a gente utilizou aqui para realizar esse sketch. Então, se você dá uma olhada aqui, se vocês dão uma olhada aqui, vocês vão ver que ele está totalmente plana. E essa curva projetada, ela vai fazer com que esse sketch siga toda essa geometria. Então aqui a gente já tem o sketch selecionado e nessa parte de baixo, que seria a face de projeção, a gente vai clicar nessa face. Então aqui, ó, ela já segue todo o contorno, né? Toda a geometria. A gente dá um OK, oculta esse plano e agora a gente consegue utilizar o nossa ferramenta de aparagem. Aqui eu coloco o padrão, clico no nosso sketch e seleciono o que eu não quero. Aqui, naquele mesmo plano que a gente utilizou para criar essa curva de projeção, eu vou clicar no novo plano, quero 6 milímetros a parte de baixo e no mesmo vou criar uma nova elipse. Essa nova elipse vai ter 50 milímetros. Aqui vai ter 27 e a gente vai utilizar os mesmos 119 para ela se adequar no centro da nossa elipse anterior. Que eu vou aplicar algumas relações para definir o sketch. Feito isso, a gente pode utilizar aqui superfície por loft para fechar aqui nas nossas laterais, as extremidades. E aqui eu utilizo a plana para fechar ali a parte de baixo da nossa elipse. Aí posso vir aqui e ocultar, ou melhor, eu preciso criar aqui também um novo esboço que é o corte que a gente vai utilizar aqui. Seria a saída de ar do cabo, né? Do motor do cabo do secador. Então aqui eu vou aplicar uma relação também horizontal, só para definir. Agora eu vou utilizar essa ranhura reta para criar aqui o nosso novo sketch. Bom, aqui eu vou trabalhar com umas distâncias, que inicialmente vai ser 2 milímetros. Primeiro eu vou definir aqui, para ele não sair da posição, eu vou colocar os nossos 119 aqui. E aqui também eu já vou definir como vertical. Então aqui a gente tem 4 milímetros, né? Essa distância entre os duas ranhuras aqui vai ser de 2,5. Primeiro eu vou Então aqui vai ter 2,5. Aqui vai ter 2.
Então aqui eu vou criar aqui, considerar aqui uma largura de 2 milímetros, de 3 milímetros. Esse aqui eu não entendi o porquê que ele deu esse erro. Eu vou apagar esse sketch aqui. Aqui eu vou voltar com a nossa cota de 2 milímetros e vou criar novo aqui. Seria 3 milímetros, uma distância de 2,5. Criar uma relação vertical. Esse menor aqui vai ter 22 de largura e o maior 38. É interessante a gente utilizar essa linha de construção, linha de centro, porque agora a gente pode espelhar esses dois componentes que a gente criou. Então aqui eu posso clicar nos dois, vir aqui e clicar na linha de centro. Então agora a gente já tem um espelho do que a gente criou anteriormente. Agora eu venho aqui na nossa superfície de aparar e clico aqui onde eu quero que remova. Então aqui a gente já tem nossa modelagem, né? Agora, como, como a gente desenvolveu ela em superfície, ela só está uma casca, né, da superfície. Então eu preciso, antes de criar uma espessura, eu vou aplicar alguns arredondamentos aqui. Primeiramente vai ser nessa parte que eu vou considerar não, antes de criar o arredondamento, eu preciso fazer uma costura, porque senão não vai dar certo. Então aqui eu preciso criar um sólido primeiro para poder aplicar os arredondamentos. Senão ele não considera, ele reconhece como espessuras ou faces que não estão ligadas, né? Então aqui, beleza, criei aqui nosso fillet de 4 milímetros. Eu posso aplicar também essa parte, a parte do pega, aproveitando o comando, né? E aqui eu posso fechar, aplicar. Também vou criar um arredondamento de 8 de raio aqui, essa parte de trás. E agora sim, com toda a modelagem definida, eu posso vir aqui e aplicar um espessar. Seria uma peça de espessura de 2. Vou manter essa seleção da espessura com o lado número 1. E agora eu clico na peça e aplico a espessura na peça. Então agora a gente tem uma peça totalmente definida com uma espessura de 2 milímetros. Para finalizar aqui, eu vou adicionar aqui um material qualquer aqui com uma cor determinada, só para bom, é isso. Então é isso. Na aula de hoje a gente utilizou muitos componentes ali da categoria de superfícies, muitas ferramentas importantes aí na modelagem aí.
E, pô, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita aí também para se inscrever no canal e vou pensar direitinho aqui, de repente eu posso até dar continuidade a essa modelagem para a gente extrair massa e cavidade, que seria uma parte aí da área de injeção plásticas, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Até mais.